Olá pessoal, tudo bom? Novamente um artigo interessante. Nós sabemos que as proteínas mal formadas na doença de Parkinson e na doença de Alzheimer, elas se acumulam no cérebro e aí precisam ser eliminadas de alguma maneira. Tá? Então, uma das maneiras que o pessoal está estudando já em cirurgias é fazer a conexão entre os vasos linfáticos cervicais e pequenas veias que correm no pescoço. Tá? Isso já existe em pesquisa. Tá? O que esses pesquisadores aqui fizeram? Eles fizeram a massagem, a drenagem linfática cervical, tá? Comparando ratinhos normais, tá? Ratinhos com Alzheimer com drenagem linfática cervical e ratinhos que receberam com Alzheimer e que receberam massagem nas costas por 2 meses, certo? Compararam o comportamento de memória, compararam a estrutura do ninho, da formação do ninho e a gramagem dos ninhos, tá? Bem como a repercussão das proteínas cerebrais propriamente dito. Claro que está numa distância muito grande para a gente falar que é a cura do Alzheimer, né? Mas os princípios mecanicistas são bem interessantes, né? Já existem cirurgias, inclusive, para isso, né? E os princípios mecanicistas podem ajudar a gente a entender não só a doença de Alzheimer, quanto outras patologias e como o nosso cérebro limpa essas toxinas que produzimos o tempo todo. Beleza? Aproveite, o estudo é bem interessante, vale a pena dar uma lida e uma explorada nessa mecânica de limpeza cerebral. Valeu, um grande abraço, bons estudos, aproveite. Valeu! Será que uma terapia tão simples, um toque suave, poderia ser uma nova arma na luta contra a doença de Alzheimer? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que explora exatamente essa possibilidade. Para a gente ter uma ideia da dimensão do desafio, vamos começar com um número. Só nos Estados Unidos, quase 7 milhões de pessoas com mais de 65 anos vivem com Alzheimer. É um número realmente enorme, que mostra a urgência do problema. E o pior é que a tendência é só aumentar. As projeções mostram que essa crise de saúde pública pode se intensificar muito nas próximas décadas. Isso torna a busca por novas soluções, mais crítica do que nunca. E é aí que a coisa aperta, né? Os tratamentos que a gente tem hoje são limitados, geralmente caros e muitas vezes vêm com efeitos colaterais. Então a pergunta que move a ciência é: para onde a gente olha agora? E essa pesquisa aponta para uma direção bem inesperada. Vamos lá, primeira parte: a crise do Alzheimer. Para entender a solução proposta, a gente precisa primeiro entender o problema por dentro, o que acontece no cérebro. O grande vilão da história do Alzheimer é essa molécula aí. Pensa na beta-amiloide como um tipo de lixo celular, que com o tempo vai se acumulando e formando placas tóxicas. São essas placas que danificam os neurônios e causam a perda de memória e todo o declínio cognitivo da doença. Agora, a segunda parte, a eliminação de resíduos do cérebro. É aqui que a história fica bem interessante, porque veja bem, o nosso cérebro tem um sistema de limpeza próprio. E entender como ele funciona é a chave para essa nova abordagem. Apresento a vocês o sistema linfático. É uma descoberta até que recente. A melhor analogia é pensar nele como o serviço de saneamento do cérebro. Ele usa o fluido cerebral para literalmente lavar o tecido, recolhendo essas proteínas tóxicas e levando tudo embora, principalmente por uns canos que passam pelo pescoço. Então, o processo é bem lógico. O lixo se acumula, o sistema de limpeza entra em ação e os resíduos são descartados. A grande questão que surgiu foi: e se em pessoas com Alzheimer esse sistema de drenagem estiver meio lento ou entupido? E mais importante, será que a gente conseguiria fazer algo para dar uma acelerada nele? Isso nos leva à terceira parte: uma nova e suave abordagem. É aqui que entra a solução proposta por essa pesquisa. Uma solução, olha, surpreendentemente simples e que já existe há muito tempo em outras áreas. O nome da técnica é drenagem linfática manual, ou DLM, e é bem específico, tá? Não é aquela massagem forte, de músculo, sabe? É um toque super leve, rítmico. A ideia é esticar a pele bem de leve para estimular os vasos linfáticos que ficam logo abaixo dela, ajudando a bombear e a direcionar o fluxo de líquido. Então, a pergunta fundamental do estudo foi exatamente esta: se o lixo do cérebro sai pelos vasos linfáticos do pescoço,
Será que uma massagem feita para melhorar o fluxo justamente nessa área poderia ajudar a limpar as proteínas tóxicas lá de dentro do cérebro? Foi essa a hipótese que eles decidiram testar. Quarta parte, testando a massagem em camundongos. Para colocar essa ideia à prova, os pesquisadores desenharam um experimento bem rigoroso, usando um modelo animal que já é muito estudado para a doença. Eles montaram o experimento com 3 grupos bem definidos. Primeiro, um grupo de controle com camundongos saudáveis. Segundo, um grupo de camundongos com Alzheimer, que recebia só um toque placebo, para ter certeza que o efeito não era só do contato. E o terceiro, que era o grupo-chave, os camundongos com Alzheimer que receberam a massagem de drenagem linfática de verdade. E olha, não foi um teste rápido não. O tratamento durou mais de 2 meses. Eram massagens de 15 minutos, 2 vezes por dia. Só depois de todo esse tempo é que eles começaram a testar se a terapia tinha feito alguma diferença no comportamento e na biologia dos bichinhos. Chegamos na parte 5. O que o estudo descobriu? E os resultados? Bom, eles são bem impressionantes. Vamos dar uma olhada nos achados principais, começando pela parte da cognição. Em um teste de memória espacial, os camundongos doentes que não receberam a massagem foram mal, como já era esperado. Agora, o surpreendente. Os camundongos com Alzheimer que receberam a massagem se saíram tão bem quanto os saudáveis. É como se a terapia tivesse restaurado completamente a memória deles nesse teste específico. Para a gente ter isso em números, o grupo que recebeu a massagem teve um desempenho 45% melhor do que os camundongos doentes sem tratamento. É uma melhora muito, muito expressiva. Depois, eles foram olhar para um comportamento mais complexo, que serve de paralelo para o que a gente chama de atividades da vida diária em humanos. Camundongos saudáveis têm um instinto de usar o material que recebem para construir ninhos bem feitinhos. É um comportamento que se perde com Alzheimer. E aqui o resultado é quase visual, é gritante. Os camundongos doentes não tratados mal tocaram no material. Mas, de novo, aqueles que receberam a massagem construíram ninhos quase perfeitos, iguaizinhos aos dos camundongos saudáveis. Isso sugere uma melhora que vai além da memória e afeta comportamentos mais complexos. Mas a grande pergunta é, tudo bem, o comportamento melhorou, mas e o cérebro? Aconteceu alguma mudança física lá dentro? A resposta é sim. Quando eles analisaram o hipocampo, que é uma área-chave para a memória, viram que os camundongos que receberam a massagem tinham muito menos daquela proteína tóxica, a beta-amiloide. Sendo mais exato, a massagem causou uma redução de 38% na carga de beta-amiloide no hipocampo. Isso é fundamental, porque cria uma ligação biológica direta. Mostra que a massagem estava de fato ajudando o sistema de limpeza do cérebro a fazer o seu trabalho. Se esta e última parte, esperança para o futuro? Ok, o que tudo isso significa na prática? Os resultados são super animadores, mas é muito importante colocar as coisas no contexto certo. Os próprios autores do estudo resumem muito bem. Eles não estão dizendo que acharam a cura, mas que esses dados são uma prosa de princípio muito forte, ou seja, uma evidência inicial, mas muito convincente, de que essa abordagem tem potencial e merece ser mais investigada. Então, vamos resumir os pontos principais para não ter dúvida. Primeiro, isso foi um estudo em camundongos, e o que funciona em animais nem sempre funciona em humanos. Segundo, não é uma cura, mas sim uma nova direção de pesquisa bem promissora. O ponto mais importante é que esse foi o primeiro estudo que mostrou que dá para melhorar essa limpeza do cérebro de forma não invasiva, e isso, claro, abre uma porta enorme para futuras pesquisas em pessoas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. Num campo dominado por drogas de altíssima tecnologia, por intervenções super complexas, essa pesquisa sugere que uma parte da solução para manter o cérebro saudável pode ser algo surpreendentemente simples, acessível e baseado no toque humano. Deixa no ar a questão sobre todo um potencial inexplorado que pode estar literalmente na ponta dos nossos dedos.